perguntas aqui. Vamos começar por uma que está direcionada à doutora Carla. Depois da Carla responder, o restante da mesa também, se quiser se manifestar. No teu entendimento, Jesus, ao falar que devemos nos tornarmos crianças para entrarmos no reino dos céus e atingir o nirvana, a integração do ser e o nada, a unidade, a perfeição. Quem fez essa pergunta, se puder explicar um pouquinho melhor. Entendeu, Carla? Eu vou te alcançar. Só a letrinha aqui que eu não entendi, ela vai me ajudar. Não, estou sem óculos. O ego está sem óculos. Eu queria saber se o fato de se tornar uma criança quer dizer a integração, o ser e o nada, a unicidade, a perfeição, esse pressuposto, essa mensagem de Jesus que Joana quer nos transmitir, é isso que eu queria saber. Obrigada pela elucidação. A criança é o fim e o começo, como a gente falou, né? Então, não é no questão de atingirmos a perfeição, porque ainda estamos longe, né? Mas é o começo da conexão. Então, para estarmos no movimento psicológico e de evolução, o tudo, o nada, se sentir pleno, é a conexão. Porque ainda terão várias jornadas que faremos. Como o nosso modelo e guia é Jesus, e ele nos diz que temos que ser como crianças, então temos que ser como crianças. Não nesse modelo pejorativo que fazemos, mas no modelo divino de resgatar a simplicidade. Então, sim, é uma concessão. Nós temos que resgatar a simplicidade, a alegria e os atributos da criança, a criatividade, a espontaneidade, a pureza. Essa pergunta seguinte, eu vou não correr, mas vou passar para a pergunta seguinte, que acho que é bem importante, que nos perguntam assim. É uma dúvida que frequentemente nos chega, né, através dos cursos. Se a doença é um convite ao despertamento, quando é a hora de abrir mão dos antidepressivos e mergulhar no interior, buscando o ensinamento que a depressão traz, visto que os remédios, de certa forma, nos anestesiam, se é correto assim dizer. Bom, desculpa estar falando demais. A Joana, em alguns momentos, ela vai falar que hardware e software, em outras palavras, andam juntos. Tem nossa máquina orgânica, tem os programas que nós colocamos nela, o subjetivo. Quando nós usamos o antidepressivo de uma forma bem administrada, nós estamos também tratando a alma. O problema é que, como tudo que na vida, a gente tem falta de bom senso. Então, às vezes, usamos o antidepressivo, ou queremos usar, para lidar com nossa tristeza. Lembrando que a depressão ela é uma tristeza prolongada, no mínimo 2 semanas. Não é só a sensação de estar em crise, mas é um sentimento que nos mantém mórbidos. Então, com o antidepressivo, nós podemos ter esse oxigênio para mergulhar mais fundo. Então, nós precisamos, às vezes. Claro que, atualmente, principalmente o uso de benzodiazepínicos, o Rivotril e a Ritalina, como entorpecente para que possamos produzir mais, por essa nossa loucura workaholic, acabam sendo prejudiciais ao nosso processo. E alguns antipsicóticos também criam efeitos em algumas pessoas que têm um assédio espiritual, mais importante até do que a causa orgânica, que são maléficos. Porém, quando indicado por um especialista, é uma das conquistas da ciência que Deus nos permitiu para que consigamos avançar, porque a gente tem atavismos fortes, né? Só complementando, então, muitas pessoas conhecem um trabalho maravilhoso em Florianópolis, no nosso lar, né? Maravilhoso trabalho, inclusive a médica da AME Santa Catarina vai estar, a Eunice, vai estar aqui no Encontrame, né, agora no final do mês. Que a AME Santa Catarina, enfim, tem uma parceria com e trabalham lá no nosso lar também.
E nas paredes, nós fomos lá conhecer, para nos inspirarmos também, quando se fez, inclusive, né, começou o trabalho espiritual na América. E nas paredes é muito bacana, quem nunca foi lá, né, tem uma caixinha de remédio com a tarja vermelha, mas na tarja vermelha está escrito assim: entre a medicina da terra e a medicina espiritual, acho que é mais ou menos assim, prefira as duas. E eu me lembrando também agora do Chico, né? Que o Chico era cheio de dificuldades, de problemas, e aí era na época que o Arigó estava vivo. E daí, vocês se lembram disso, né? O pessoal, mas Chico, por que vai fazer quando ele teve que fazer uma cirurgia? Por que vai fazer cirurgia? Por que não vai lá no Arigó, ele já resolve o problema? Mas, se Deus permitiu que se desenvolvesse a ciência, e se existem os médicos da Terra, por que eu vou? Né? Então, claro que era o nosso Chico dando um exemplo de bom senso. Porque corpo, mente e espírito, como a Carla disse, quer dizer, a gente tem que ter o critério e saber que cada sistema temos que fazer essa busca. Obviamente, existem maus profissionais, tudo, de qualquer área. Mas daí está no paciente procurar, enfim, o seu médico, ou a segunda opinião, etc. Isso é um direito do paciente. Agora, a gente tem que ter um bom diagnóstico, né? Joana está nos ajudando a tentar que o nosso ego consiga perceber coisas em nós mesmos, evoluir em nível de consciência. Agora, para coisas do corpo, né? Por que a ciência está lá no Livro dos Espíritos? Por que Deus permite que a ciência se desenvolva? Então, a gente precisa também da ciência. E a neuroquímica cerebral é realmente uma realidade. Então, gente, o espírito está aqui, a alma está, né? É o espírito encarnado. E eu me lembro, isso é muito importante lembrar, todos... Enfim, no Rio Grande do Sul tem escolas médicas maravilhosas de excelência no Brasil e no mundo. E a gente vê vários casos de pessoas, inclusive no nosso lar, lá no CAPC, no Centro de Atendimento ao Paciente com Câncer do Ribeirão da Ilha, eles não aceitam paciente que não esteja com tratamento em dia, né, e que leve os exames, que eles saibam que está tudo ok com o tratamento médico. Então, acho que isso tem que ter muito cuidado. A questão da depressão é uma questão que perpassa, é mais sutil, né? Mas, quando a pessoa está com depressão clínica, quer dizer que houve um desequilíbrio da neuroquímica do cérebro. Obviamente, o espírito está se utilizando do cérebro. Daí vocês podem ver o tilt que pode dar. Alexandre. Finalizando rapidamente, os remédios psiquiátricos, eles cumprem muito bem o seu papel. O grande problema é o que nós esperamos deles. Eles não têm capacidade, por mais perfeitos que fossem, de operar as transformações no nosso espírito que nós, muitas vezes, não estamos compreendendo que podemos, por um chamado de amor ou por um chamado de dor, operar. Então, muitas vezes, uma depressão, que é um chamado para uma descida às profundezas da alma, para descobrirmos tesouros ocultos que estamos negligenciando, meu Deus do céu, se tiver um remédio que faça isso por mim, me conta. Eu não conheço. O remédio ele tem uma função maravilhosa, que é de amenizar o sintoma, para que nós estejamos um pouco mais livres para fazer esta busca. Se eles, por si só, dessem conta das depressões, dos síndromes de pânico e de tantas outras patologias, os consultórios de psicologia não estariam cheios. Então, vamos valorizar o remédio, dentro daquela proporção que ele realmente tem. Não aquela proporção que muitas vezes o mercado ou determinados profissionais colocam, mas de um grande auxiliar do nosso crescimento, que por mais que às vezes a gente não queira crescer, a gente tem medo, James Hollis fala disso, que a gente tem medo da caminhada e a gente quer, então, dar a alguém este trabalho que nós estamos nos sentindo incapazes de fazer.
vamos assumi-las, com mais tempo ou com menos tempo, e que se o remédio for um dos auxiliares, que assim seja, né? Assim como é o passe, a desobsessão e tantas outras terapêuticas maravilhosas. O problema é a questão do abuso, do uso indevido, né? Então, como já foi comentado, tudo tem seu lugar e precisa ser bem avaliado, mas concordo com o que vocês falaram. Sobre a culpa. Como enfrentar todas as culpas que carregamos? Por onde começamos? Eu já vou passar a palavra, mas assim a Joana e o Jung nos trazem isso, né? A primeira diretriz é começar de onde estamos, né? Então com calma, com serenidade, né? Lembrando da questão da responsabilidade, mas começar daqui, né? Isso aí, né? Culpa daria um outro seminário, porque é uma coisa que enfim, move muito a todos nós. Mas eu acho que tudo que foi dito aqui hoje seria muito importante. Eu gostei muito da sequência que a espiritualidade nos intuiu, eu intuiu o Gelson a escolher também, quando a gente estava dizendo o que a gente queria falar, que acaba com a alegria da Carla e aí com Jesus, né? Porque ele diz: ama o próximo como a ti mesmo. E aí a gente volta lá, o Jung é circular, né? Depois eu vou dizer uma coisa para você: se alguém for muito certinho, não estude Jung, porque a gente fica bem caótico, dando voltinhas. Então, agora, voltando lá há 15 anos, sei lá, ou mais atrás, na aula do Gelson, quando ele pergunta a questão do amor, e o amor ser conhecimento, quer dizer, nós temos que nos conhecer. Voltando lá ao início da manhã, né? A máscara, vão cair a máscara. A gente pode voltar às palestras. O que vocês acham? Não vamos... Não, brincando, né, gente? Mas assim, a gente pode ficar aqui pensando muito. Mas o mais importante é sentir. Quem é que não erra? O próprio Alexandre falou de perder-se e achar-se. Então, nós vamos errar constantemente. Constantemente. Muitos mentores inspiradíssimos, e acho que não foi Santo Agostinho que disse daquela questão da gente botar a cabeça no travesseiro no final do dia e fazer o que será que eu fiz, né? Eu fiz de bem, eu fiz de ruim. Sim, muito importante isso, mas num contexto de acolhimento, não num contexto, senão pode ser até, ele não sabia que existia coping negativo, né, da religião. Mas, brincando, mas é que, na verdade, assim, se eu fizer isso com pouco acolhimento a mim mesmo, com pouco amor por mim mesmo, pode ser que aconteça como a Carla disse, que eu fique mais na contabilidade das coisas que eu fiz negativo e das culpas, e daí eu não tenho força de ego suficiente para dizer, não, mas só um pouquinho, vamos equilibrar a conversa, mas tá bem, eu tenho essa minha sombra, eu vi um complexo meu que, de novo, foi ativado, mas eu estou na batalha, eu estou na luta, e eu já consegui ver. Então, eu já estou um degrauzinho a mais numa consciência melhor que eu vou poder lidar. Eu acho que o pessoal tem outras, mas eu digo assim, eu vou passar aqui a palavra, mas não nos esqueçamos do que Jesus diz, amar ao próximo como a nós mesmos, ter muita compaixão, porque nós não vamos poder ter compaixão pelo outro e conseguir fazer o que ele disse, não julgueis para não ser julgado, se discernir, discriminar uma coisa que eu fiz bem é uma coisa, agora julgar, de achar que eu, inclusive, tenho que já sou meu juiz também e já me dou uma punição, né? Muito cuidado com isso. A Joana fala que quem se culpa não se ocupa. Então, nós temos que lembrar disso. Às vezes, inconscientemente, a gente fica se culpando para não resolver o que a gente tem que resolver. A vida é dinâmica. O Gelson diz, sujou, limpa. Quebrou, conserta. Então, eu posso trazer muitas culpas. Existe uma culpa só que a Joana fala que é importante, que é a culpa terapêutica, aquela que realmente, doeu minha consciência.
mas daí eu vou melhorar. Porque eu achar que eu tenho que ficar paralisado porque eu não posso errar é uma onipotência do ego. Porque só eu não vou errar, só eu não posso fazer algo errado. Então a questão acho que é ocupar-se e refletir para melhorar. E dentro da que a Jana traz, que as colegas trouxeram, né, ela coloca em Vida, Desafios e Soluções, do périplo da culpa, de cair em si, e depois de cair em si, porque pode ser uma culpa via complexo, uma culpa indevida, ou uma culpa devida sim, nós nos equivocamos com as leis divinas, então ela só serve para isso, para cair em si, depois disso assumir a responsabilidade e manter. Mas sem ficar nisso, que isso é muito explorado em muitas palestras, a gente encontra no material da Joana, estar na Terra, estar reencarnado, é lidar também com o grande capítulo da culpa, pois isso fala de uma atitude, de um nível ainda infantil, de encararmos as nossas responsabilidades. Porque existem responsabilidades biológicas do paterno, do materno, da alimentação, responsabilidades da sociedade, que muitas são importantes e outras nem tanto, e nem sempre nós sabemos discernir. E existe ainda mais as responsabilidades do eu profundo. Então, perder-se e encontrar-se é uma forma também de reencontrar o nosso self, aquela mensagem que surge dentro de nós, para que possamos vencer a culpa, mesmo que, como o Jung passou no Livro Vermelho, não sejamos reconhecidos por aqueles tesouros que encontramos. Então a culpa, ela vai surgir e a sua vitória vai nos trazer tesouros que antes nós não imaginávamos. E isso realmente é um capítulo para novos seminários, né? E é um trabalho de amor, né? É uma terapia, uma religiosidade de amor. Encerrando, então, com essa última pergunta, para que todos que quiserem aqui possam se manifestar. A pergunta é a seguinte: gostaria que a Anaí e a mesa esclarecessem quanto ao processo de individuação e alcance do estado luminoso, diferenciando-se da visão panteísta, retorno a Deus, a um todo uno, e do espiritismo, devido à sua primeira fala sobre o self, sincronicidade. Então, sim, temos 5 minutos, né? Vou pedir para que vocês respeitem o tempo, mas que cada um dê alguma palavra assim, a respeito dessas questões da individuação, do luminoso, e contando. Né? Porque eu estou brincando, mas assim, é um assunto bastante complexo, todas as questões que vocês trazem dá motivo a bastante discussão. Mas algumas palavras para a gente responder essa pessoa. Individuação, lembrando o conceito de Jung, não é atingir a perfeição, mas ser todo integral. Então, em primeiro lugar, é juntar nossos caquinhos dissociados. Reforma íntima, gente. A gente tem que começar pelo simples. Antes de alcançar estágios que ainda não merecemos, nós temos que trabalhar bem, encarnados, com aquilo que podemos fazer em favor do próximo. Lembrando que, se nós estudarmos muito e não aplicarmos, o saber, o conhecimento vai ser a maior das nossas futilidades. A individuação, ela fala da humildade, de não sabermos tudo. Individuação fala de tornar-se indivíduo, não dividido, uno e único. Para que nós possamos fazer isso, nós devemos valorizar os opostos sem culpa. Porque muitas vezes nós vamos trazer qualidades da alma e outras pessoas vão nos confrontar com qualidades opostas. E que nós possamos, sem nos ressentirmos com o confronto, aceitar que ali está um oposto que eu posso integrar à minha maneira, que talvez não seja do próximo, mas ele é um aviso importante, a fim de que possamos, aos poucos, clarear áreas diferentes da nossa personalidade, que acabam sendo os nossos calcanhares de Aquiles.
sabendo que existe, isso em uma palavra minha, uma individuação menor, que é aquela individuação que todos nós viemos fazer nessa vida, na integração psicológica que cada um faz em cada encarnação. Por um espírito, mais baixo que seja, ele pode ser bem-sucedido nessa integração. Ficando para futuras encarnações, integrações a nível maior, outras integrações. Porque hoje, por melhor que sejamos, podemos aprender capítulos maravilhosos sobre a humildade, sobre a caridade, mas não aprendemos tudo, pois há outros níveis desse acontecimento, desse aprendizado, que virão em encarnações futuras. Então, é também um dos pontos da individuação. E, finalizando, eu gosto muito de ver as perguntas, porque daí temos ideias para novos seminários, né? Por exemplo, a questão do retorno a Deus e etc., obviamente não tem como falar em pouco tempo, mas a própria questão do arquétipo da Imago Dei, né, Gelson, da imagem de Deus. Eu estava nos Estados Unidos agora há pouco tempo, com colegas, enfim, que estudam muito isso, né, um dos maiores escritores e pesquisadores sobre isso, que é o Lionel Corbett, que é nosso amigo, que vai estar aqui o ano que vem no Congresso Jungiano. E tem coisas que eu não concordei muito, né? Quem sou eu? Mas, enfim, sou espírita. A gente leva livros em inglês, espíritas em inglês para o pessoal ler, e eles vão lendo aos pouquinhos. Mas, em relação à Imago Dei, em relação, por exemplo, ao lado negro do self, algumas coisas que foi dito lá, que eu só estou cutucando vocês para depois, nos próximos seminários, ter ainda o dobro de pessoas se inscrevendo, porque daí o Gelson vai ser intuído e daí nós vamos ter uns assuntos muito legais. Mas nós não vamos ter tempo de falar sobre isso. O que eu queria lembrar é uma fala que eu sempre falo para meus alunos, que eu gosto muito, que, na verdade, é do Dalai Lama, que ele diz que nós deveríamos ser como ciclistas, andar na vida como ciclistas, com as duas mãos no guidão. Uma mão na parte do guidão da dualidade, eu e o outro, eu e o mundo, né? E a outra mão na não dualidade, né? Que vocês sabem que os budistas fazem muito, meditam muito, etc. E a questão é a conexão interior, né? O que significa viver a questão, como eu disse para vocês, de todas as religiões. E, claro, daí a gente poderia falar do arquétipo do Unus Mundus, que nós não vamos falar, porque vocês estão tudo com fome e querem comer, temos que respeitar os instintos né, básicos também, as necessidades do corpo. Mas, na verdade, existe essa questão que, a nível quântico, vocês sabem disso, quem se interessa, não existem essas divisões. Eu gosto de lembrar, quando eu começo a ficar nervosa com isso e pensar, isso aí é coisa para muita conversa. Volto ao livro dos Espíritos, que a gente tem ali, né? Nós não temos linguagem para entender. Se nós não temos linguagem, nós não temos nem conceito. Se nós não temos conceito, nós não temos ainda nem evolução espiritual para poder entender algumas coisas. Então, sobre o que seja Deus. Quando a gente fala o retorno a Deus, do ponto de vista junguiano, ou o religério, a reconexão interna, gente, não é com Deus, entre aspas, né? Porque nós nem temos condição, como dizem os espíritos, de entender ele. E, lembrando o Jung, ele está falando do caminho, que o importante nesta vida é o caminho. Inclusive, ele diz que espiritualidade é a busca do sentido, do significado. Então, é a busca dessa conexão com o que nós conseguimos, nesse nível, perceber de Deus, nos esforçando, ou ter uma ideia, conhece Ele, como diz Jesus para ele, conhece Ele. Então, é a busca de conhecê-lo. E, obviamente, nós vamos estar falando da Imago Dei, quer dizer, da representação que a gente possa ter nesse nível evolutivo dele. Esforçando, eu gosto de pensar, né, que a gente sempre diz que a ontogenia repete a filogenia, certo? E espiritualmente também, e fisicamente também. O que significa?
Como é que a gente desenvolveu o córtex cerebral? Se esforçando horrores, comendo carne também, que nem o Divaldo disse que ele come, né? Porque daí a gente tinha proteína suficiente. Mas como é que a gente sai do cérebro dos macaquinhos límbico para o córtex cerebral? Se esforçando muito. Então, obviamente, o mesmo processo que acontece do ponto de vista biológico acontece espiritualmente, porque as formas se repetem na natureza. Espiritualmente, nós temos que nos esforçar, buscar a Deus, conhecê-lo. Obviamente, não vai ser no final dessa existência, nem de muitas outras, mas nós vamos com alegria neste processo de conhecer Ele. Acho que por aqui já estava bom. Agradecemos a todos, os palestrantes e os participantes.